Boa tarde a todas, a todos e a todes. Hoje nós vamos finalizar a nossa disciplina Sociologia da Infância e da Adolescência, com uma palestra que nós estamos aguardando ansiosos, não é? Com a presença aqui da doutoranda Eliane Putira. Ela tem graduação em biomedicina e mestrado e doutorado em antropologia social. Está fazendo, na verdade, doutorado no programa de pós-graduação em antropologia. A Eliane Putirella faz parte do Laboratório de Estudos em Bioantropologia do Pará, que é o LEBIOS, da UFPA, e do Laboratório de Genética Humana e Médica da UFPA também, cujo coordenador é o professor João Farias Guerreiro, e ela é orientanda do professor Dr. Hilton Pereira da Silva, do LEBIOS, da UFPA. A Putira é uma liderança importantíssima nos dias de hoje aqui no Pará. Ela mesma vai falar daqui a pouco, né, a respeito da própria trajetória acadêmica dela, que é o que realmente nos chama a atenção. Ontem nós tivemos uma palestra a respeito da inclusão de história da África e cultura africana e indígena no currículo escolar. E como nós estamos falando, né, exatamente dessa sociologia para a infância e adolescência, eu solicitei, né, junto com a Eliane Putira, que a gente pudesse discutir algumas questões a respeito desse tema. Então, a palestra que ela vai ministrar hoje é Desafios para conhecer e entender a educação de povos originários na Amazônia por uma mulher indígena, por uma indígena mulher cientista. A palestrante doutoranda Eliane Rodrigues Putira Sacoena, indígena Baré, biomédica, e a minha mediação vai ser exatamente deixá-la à vontade. Nós vamos dar 30 minutinhos para que ela possa falar e daqui a pouco fazer algumas perguntinhas e respostas, tá? Então, seja muitíssimo bem-vinda à nossa aula e esteja à vontade. Então, Urangacaruca, na minha língua, não seria assim, um boa tarde tão objetivo, né? Seria algo assim que vocês possam caminhar a tarde muito bem, que vocês estejam bem, que vocês estejam com a espiritualidade de vocês em conexão, que vocês possam se sentir da melhor forma possível. Isso é Urangacaruca, que resumindo, que a língua portuguesa é muito objetiva, fica somente um boa tarde. É muito melhor do que um boa tarde, com certeza. Urangacaruca. Então eu esqueci de falar, só que em homenagem à Putira também, eu vim com alguns adornos que eu amo, né, que a Putira também está com dela, já estou com inveja, mas eu não uso brinco. Isso aqui é Guarani, que é Apó, isso aqui é Suruí. Então, estou bem feliz hoje com a presença dela aqui. Vamos lá. Obrigada, Ariane. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que está chiando alguma coisa. Eu acho que o meu microfone, eu vou desligar, tá? Se alguém tiver com o microfone ligado, também desliga aí. Então, eu sou Eliane Rodrigues Putira Sacoena, sou indígena da etnia Baré, né? Como a Ariane já me apresentou. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que isso é um papel nosso, enquanto indígenas, hoje nas universidades, de poder estar compartilhando quem somos nós, o que nós pensamos, o que nós podemos contribuir, dialogar os dois mundos hoje.
Então, é por isso mais que eu também estou aqui, né, que esse é meu compromisso também enquanto povos indígenas dentro das universidades. Quando a gente pensou nessa palestra, eu fiquei, assim, cheia de coisas para colocar em slides para vocês, de colocar um monte de coisas. E aí eu tenho observado que quando nós somos convidadas a dar aula e tudo mais, é uma coisa que me chamou a atenção, é que as pessoas começam a reproduzir os nossos slides e colocar nossas falas como únicas, como as pessoas não tivessem que pensar além dos meus tópicos que eu coloco nos slides. E aí, eu comecei a fazer uma metodologia diferente. Quando a Ariane perguntou, tu vai ter alguma coisa? Eu falei, vou, mas para mim. Porque eu quero que vocês reflitam sobre o que é os desafios, o que é educação indígena para nós enquanto povos indígenas. Esse é o meu maior objetivo. E eu comecei a colocar em prática uma coisa que eu aprendi desde pequena no meu território e que eu faço muito e que eu utilizo muito, que é a escuta. A oralidade é muito forte entre nós, povos indígenas, e eu percebi que nessa pandemia é necessário a gente ouvir mais as pessoas, de a gente sentir mais as pessoas e a gente, de um único tópico, a gente possa refletir sobre quem somos nós enquanto nas Amazônias. Aí, antes de eu começar, eu quero que vocês coloquem lá no chat uma coisa bem simples. Quando a Putira fala lá no meu, vocês podem observar ali que a gente colocou povos originários na Amazônia. E aí eu faço só uma perguntinha para vocês. Colocam aí no chat. Quando a Putira fala Amazônia, Amazônias, depois eu explico o porquê. O que vem na cabeça de vocês imediato, assim, muito rápido? Se todo mundo puder fazer isso para a gente colaborar. Se fosse algo presencial, todo mundo ia falar rapidinho. Então, bora escrever rapidinho. Né? O que vem rápido na cabeça de vocês, assim, quando a Putira fala Amazônias? Ou Amazônia, assim. Bora lá. Floresta, desmatamento, os rios, povo da floresta, diversidade, múltiplo, floresta, riqueza, diversidade, árvore. Muito bom. Mais alguém quer escrever mais alguma coisa? Tá. Ninguém mais quer escrever. Aí, eu queria falar uma coisa para vocês, assim, muito importante antes de a gente começar a falar sobre educação para nós, povos indígenas. Vocês lembram, eu acredito que vocês já tenham falado sobre isso, sobre os 4 processos colonizadores no Brasil, com a invasão do Brasil. A gente fala da religião, a gente fala do Estado, a gente fala da ciência, a gente fala de capitalismo, logicamente. E se a gente for pensar, todos esses processos colonizadores, eles chegaram nas Amazônias. Por que a Putira não fala em uma única Amazônia, a Putira começa a falar em Amazônias? Porque são vários povos, como colocaram, existe uma diversidade muito grande. Cada povo olha a Amazônia de uma forma diferente, cada povo vive essa Amazônia diferente, cada povo tem uma educação diferente. Então, agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês colocaram florestas, rios, riquezas, e aí de repente eu pergunto, cadê vocês nesse local? Onde vocês estão nesse processo? Porque Belém também é Amazônia.
Por que que eu começo a falar sobre isso? Porque muitas das vezes a gente olha a Amazônia, essas Amazônias todas, somente como um bioma. Como nós, povos, nós não estivéssemos inseridos dentro dela. Por isso que eu venho falar de uma educação de povos originários. Por quê? A partir dela, que vocês possam entrar dentro dessas Amazônias e se sentirem representados dentro delas também. Porque vocês chegaram aqui. Hoje a gente tem uma hashtag que chegou de uma forma, em forma de vídeo, em forma de outros meios de comunicação, para dizer que a mãe do Brasil é indígena. Mas só que nesse processo todo, cada um de vocês tem um pouquinho da Putira Sacoena aí. E por que que nenhum de vocês diz eu sou Amazônia? A gente prefere olhar os biomas do que nós nos identificarmos enquanto elas. Essa é só uma reflexão para a gente pensar e começarmos a ocupar de onde nós estamos falando também. Porque Belém é um território indígena, o estado do Pará é um território indígena, o norte é um território indígena, mas o Brasil é um território indígena. E que vocês fazem parte dele agora, né? Eu queria que só continuasse com floresta, eu queria que só continuasse com rios, eu queria que continuasse dessa forma. Mas vocês chegaram. E aí? Vocês são Amazônias. Então, bora pensar um pouquinho a partir dali e começar a entender o que é educação para nós, povos indígenas. Educação é uma palavra que o meu povo já faz há muito tempo. É o ensinamento ancestral. É o quê? Educação é o que acontece dentro do meu território. Mas só que quando vocês podem ir atrás desse processo, o que é educação? O que é a palavra educação? Se vocês forem lá no Google rapidinho, educação, você vai ver que a educação ela está muito além do que a gente fala em nível de escola e universidades. A educação ela é compartilhamento de hábitos, costumes, valores, comunidades, onde nessas comunidades acontece, vamos dizer, é transferido conhecimento de geração em geração. Aí você tem Paulo Freire falando também da mesma forma que Ailton Krenak fala, do que Célia Chacriabá fala, Jessen Baniwa fala, sobre a questão do processo o tempo todo gerando conhecimento, que é a criação de conhecimento, que traz uma reflexão, que transforma esses processos. Isso é educação. Isso também acontece nos nossos territórios. E que não é só Paulo Freire que fala sobre isso, e que nós também falamos sobre isso, mas em outra forma. Mas só que a gente acaba aqui, quando a gente sai dos nossos territórios, a gente acaba tendo o entendimento que a educação ela só acontecesse em escola e em universidades. E isso a gente percebe que não é real. Porque a educação, ela acontece nas nossas famílias, ela acontece no cotidiano, ela acontece no compartilhamento entre amigos, colegas, né? Então, isso é educação. E para nós, povos indígenas, a educação ela tem uma relação muito forte com o território. Quando a gente fala de demarcação de terra, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, a demarcação de terra, no primeiro sentido e objetivo da demarcação de terra, era que nós pudéssemos ficar lá nessa demarcação de terra e que nós não pudéssemos sair dela, que a gente ficasse ali. Se a gente quisesse aquilo, era para a gente ficar ali. No primeiro momento, era esse o objetivo da demarcação de terra. Acontece que a sociedade não conseguiu ainda entender que para nós, território está além de demarcação de terra. É por isso que a Putira está aqui em Belém do Pará. Porque se fosse pela demarcação de terra, eu tinha que estar lá no meu território, né? Então, a território para nós está além disso, que nós chamamos de territorialidade. E a educação, ela acontece nesse processo. Porque antes da Putira ser mulher, eu sou indígena e me formei mulher. Porque foram mulheres que me formaram também nesse processo. Então, para nós, enquanto indígena,
ouvir os mais velhos é essencial na questão da nossa educação. E aí, como eu fui criada através da oralidade das histórias, eu vou contar para vocês um pouquinho de história, para vocês entenderem. Então, a educação ela é iniciada a partir do contato da coletividade. Ou seja, uma criança ela nunca é criada sozinha dentro dos territórios. Todos são responsáveis pelaquela criança, porque existe uma criação coletiva. Muitas das vezes eu lembro que a minha tia gritava e dizia assim, olha, a Putira vai dormir aqui hoje. Então eu dormia lá hoje e eu tinha rede para dormir naquele local, naquele dia lá. Então era um círculo de educação de coletividade, né? E uma coisa interessante, que no outro dia eu estava falando sobre isso numa aula de história, é que eu lembrei a história do abacaxi, que eu quero compartilhar com vocês. Toda vez que nós íamos para a roça com a minha avó, a gente acordava muito cedo, e aí já começava o processo de educação. O acordar muito cedo, entrar no território muito cedo, era pedir licença e saber por onde caminhar, porque as cobras estavam voltando para os seus lugares. Todo mundo tinha que acompanhar a minha avó daquele jeito que a minha avó andava. A gente chegava na roça, a primeira coisa que a minha avó ia ver se tinha abacaxi na roça. E ela deixávamos nós num lugar e ela ia andar. A minha avó chegava com abacaxi. E aí ela colocava o abacaxi na sombra das árvores, sempre tinha um local para a gente picar. Ou se não, ela colocava no igarapé pequeno próximo da roça que nós tínhamos. Dentro de um aturá. Eu não sei se vocês sabem o que é aturá, eu acho que seria uma cestaria, né? Que aí vocês sabem o que seria uma cestaria. Colocava dentro do igarapé com um pau em cima, que era para a água não levar. E então começava o processo. Isso tudo era educação. Por quê? A gente sabia que o abacaxi quente do sol, ele ia fazer mal, mas que a gente pudesse resfriá-lo antes de comer. Isso é educação. Que antes de a gente entrar num território, né, da roça, a gente tinha que pedir licença, porque a gente estava entrando na mata e toda mata tem sua ancestralidade, espiritualidade, para vocês entenderem melhor. E a gente precisava pedir licença. Caminhar adequadamente não é pisar com muita firmeza na terra, porque a terra é mãe, a terra é vida. Então, existia um processo de caminhar, principalmente muito cedo. E quando nós íamos capinar ou arrancar a mandioca, existia toda uma metodologia para você fazer isso. Isso é um processo de educação. Você saber quando a maniva está boa, você saber quando é que você deve quebrar a maniva, você saber quando deve replantar, você saber quando está na hora de capinar. Tudo isso é um processo de educação. Mas uma educação que a gente compartilha saberes dentro dela. Não é uma educação que tu vai seguir o tempo todo. Isso é uma educação que ela passa por processo de transformações também. Que existem metodologias que podem ser modificadas nesse processo. E existe uma coisa muito séria que nós estamos há muito tempo dialogando com a sociedade não indígena, que é o respeito à humanidade. E que a gente possa compartilhar sempre essa humanidade. O que é essa humanidade? Por exemplo, na antropologia, e também na sociologia, eu já vi isso, a gente lê muito sobre natureza e sociedade. Acontece que ultimamente eu tenho percebido, a Ailton Krenak fala sobre isso também, que essa sociedade está perdida. Acontece que eu venho com uma outra realidade sobre isso. Eu prefiro acreditar numa natureza-humanidade. Por que a Putira fala natureza-humanidade? Porque quando a gente fala natureza, a gente não tem que pensar só em biomas. Nós somos natureza e nós compartilhamos em nível de contexto com essa natureza as humanidades.
Porque no momento que eu conto para vocês da história, do aprendizado que eu tive, de correlacionar e entender que eu não posso comer um abacaxi quente e que eu posso interagir com a Terra de vários modos, isso é humanidade. Se nós tivéssemos essa educação, né, essa educação, que para mim é ciência também, se a gente pudesse dialogar esses dois mundos, a gente não teria hoje como colocar a questão do desmatamento dessa forma. E que a riqueza a respeito à terra não seria a riqueza mineral, de minérios, né? Seria uma riqueza porque temos terra e porque nessa terra existe vida e que dessa vida eu posso produzir sem agredi-la de uma forma do jeito que está acontecendo. E outra coisa mais importante, quando a gente discute esse processo de educação, entender educação para nós enquanto povos originários, era não dizer que essa problemática toda que vem acontecendo com os povos indígenas, com nós, seja só um problema nosso. Na verdade, é um problema de todos e todas. Por quê? O garimpo ilegal que está lá no meu território, que está poluindo o meu rio e a minha terra, ele vai chegar na mesa de todo mundo com os peixes contaminados por mercúrio. E a sociedade ainda não se deu conta disso. Que o meu processo de educação, ele pode ser dialogado dentro de qualquer local e que reproduz humanidade. Mas essa humanidade, que ela possa ser dialogada com todas e todas. Então, o processo de educação que a gente traz, ele é diferenciado nesse processo. Porque cada povo tem algo diferente que vocês vão entender do jeito, de um outro jeito que eu não esteja falando. Por quê? Porque quando isso acontece dentro dos nossos territórios, isso é uma garantia de direito também. A educação, para nós, ela está além do que é falado dentro lá de 1996, com a criação do diálogo da educação escolar indígena, por exemplo. Porque você tem uma constituinte lá em 1988, aí você tem um reconhecimento que nós, povos indígenas, teríamos direito à educação, saúde, território e tudo mais lá, mas só que você só tem um reconhecimento de que a gente pudesse dialogar uma educação escolar indígena bilíngue, que dialogue a minha língua, que dialogue a equidade, não a igualdade, e sim que nós lutamos pela equidade, que respeite as nossas especificidades culturais, somente a partir de 1996. Toda essa trajetória vocês podem encontrar na internet, que tem tudo na internet, no site do MEC, Educação Escolar Indígena e tudo mais. Mas eu quero falar para vocês o que não está nesse processo de internet. Né? Já tem alguns parentes falando e tudo mais sobre isso. É o quê? É que a gente possa dialogar uma educação escolar indígena que nós chamamos de intercultural. Que a gente consiga dialogar esses dois mundos de outra forma. Que a gente é o que a Ariane está fazendo hoje, me trazendo, né? Para que eu pudesse falar isso para vocês. E isso é dialogar uma educação intercultural. É que a gente possa trazer as nossas ciências também. Porque no processo da educação do não indígena, a gente tem uma única ciência, que é a ciência ocidental. Ela silencia as outras ciências. Mas o que faz que eu acredite que eu tenho uma ciência? Porque nós utilizamos uma ciência ancestral também, e que essa ciência ela tem um reconhecimento por nós enquanto povos, e que nós estamos dispostos a dialogar isso aqui fora. As ciências, quando eu falo sobre as ciências, que a ciência ocidental, na verdade, ela é um processo colonizador, por quê? Porque tudo tem que ser comprovado e aprovado, vamos dizer assim, catalogado, né, passado por um processo para ela se transformar em ciência, para ela ter o reconhecimento enquanto ciência. Mas vamos pensar além do que eu falei lá da minha educação enquanto povos originários. A minha avó conhecia todo o processo e me passou com todo o conhecimento
de o que eu tenho que agir diante o meu território. E a minha avó conhecia várias ervas e que ela nos ensinou a conhecer essas ervas, que elas trazem um processo de recuperação do que é adoecimento para nós. Então, mas quando é utilizado no meu território, ele não é ciência, para a ciência ocidental. Mas quando essa ciência ocidental, ela entra no meu território, ela pega o meu conhecimento, mas ela muda a metodologia desse meu conhecimento, ela é utilizada em grandes laboratórios, ela reproduz o meu conhecimento em forma de cápsula, óleo e tudo mais, aí ela se transforma em ciência. Então, é muito contraditório tu utilizar uma ciência que é uma educação nossa, lá dentro do nosso território, mas quando eu passo ela para o meu lado, ela vira a ciência reconhecida. E aí a gente fala de uma ciência ancestral, uma educação ancestral, que muitos povos utilizam, que é o processo da formação de pajés, por exemplo. Ninguém vira pajé. Nós nascemos pajés enquanto povos indígenas, recebemos a formação enquanto pajés, que seria uma educação do que é ser pajé, complementar a todo esse processo, mas só que ele tem algo, essa formação, ela traz algo que muito da ciência ocidental não tem, que seria a ancestralidade, o conhecimento ancestral, relacionado, por exemplo, a curar a picada de cobra sem usar nenhum tipo de medicação. Tem povos até hoje que utilizam alguma planta, algum chá que cura a picada de cobra sem utilizar ir para um hospital. Tá bom. Aí a ciência ainda considera. A ciência ocidental. Mas tem algo que a ciência ocidental não consegue explicar. Que aí eu digo que essa é nossas ciências cosmológicas. Que é o quê? O meu pajé curar picada de cobra sem usar nada, somente a pagelança, somente o maracá. E sem precisar remover para o hospital. E até hoje a gente não tem casos de remoções ou de algum parente que perdeu alguma perna, algum braço, alguma coisa, amputamentos, né? Por picada de cobra. E nenhum óbito por picada de cobra. E aí, como a ciência ocidental vai explicar isso? Como é que isso acontece e a gente pode dizer que não é ciência? Então, a educação para nós, enquanto povos indígenas, ela inicia num processo lá de criança e além ainda. A psicóloga indígena Miriam Dantas, que faz doutorado, ela conseguiu acompanhar esse processo bem antes, que aí vocês podem buscar o artigo dela também publicado sobre isso. Ela começa a buscar lá da gestação esse processo de educação, né? Que é toda uma ciência também ensinada desde a hora que é concebido. Aí tem muita gente que chama de puxar a barriga, que eu já ouvi, que esse é o termo que eu consigo colocar para a língua portuguesa, que seria isso. Vem acompanhando, vem conversando, o pajé vai acompanhando essa grávida até o nascimento. Que aí, quando eu falo de humanidade, na educação e a questão da humanidade, é isso, é a gente ter equidade entre uns e os outros, que eu consiga, por exemplo, chegar num hospital, de repente que eu precisa ter um parto no hospital e esse parto seja com equidade, não humanizado de cima para baixo, porque a palavra humanizado, ela também está muito relacionado do que é humano para aquelas pessoas, o que é esse tratamento humanizado, né? Por exemplo, por que eu falo sobre isso? Porque isso é um processo de educação também. Porque eu falar o meu processo cultural é um processo de educação diferenciado.
Por exemplo, a gente viveu ano passado, em plena pandemia, um parente nosso aqui que ia levar sua esposa para ter seu filho. E eles disseram que ele tinha que ficar com ela dentro da sala de parto, né? Porque era um parto humanizado, era o parto de um casal de indígenas, e que eles iam atender toda a demanda dos povos indígenas naquele momento, naquele hospital de referência. E que ele podia acompanhá-la, ficar lá com ela. Aí ele me liga desesperado, dizendo: Putira, na minha etnia, eu não posso ver o parto da minha mulher. Isso é ruim para nós, enquanto minha etnia. Eu não posso, eles querem me colocar dentro lá com ela. Não pode, homem, não pode ver, meu filho vai nascer doente. E qual é o nosso papel aqui fora? Falar da nossa educação, porque o que ele traz para nós é uma educação da aldeia dele, é uma educação do povo dele. E aí, houve toda uma sensibilidade com esse hospital de referência para que ele atendesse a demanda desse indígena, para que realmente acontecesse o parto cultural, que aí a gente falava o nome da etnia e não esse parto humanizado que vem lá de cima para baixo, que não atende as Amazônias. Por que não atende as Amazônias? Porque existem processos educacionais diferenciados dentro dos nossos territórios. As especificidades culturais são diferentes, a educação é diferente e que a gente segue o que nós aprendemos dos nossos mais velhos e mais velhas. E esse hospital, ele atendeu essa demanda, né? E acabou que o médico teve que sair, entrou uma médica, trocou um enfermeiro, colocou uma enfermeira, e isso acabou sendo um exemplo de que, de fato, a gente precisa pensar nas Amazônias de uma forma diferenciada. Então, é uma questão que a gente percebe que o que é educação para o não indígena, né, para a sociedade não indígena, é totalmente diferente do que é educação para nós enquanto povos indígenas. Então, o que a gente precisa ter é essa prática e nos firmarmos enquanto amazônidas também. Porque o fato de eu ter feito aquela pergunta lá no início para vocês e perguntar cadê vocês, é justamente isso, a gente pudesse dialogar esses mundos, que a gente pudesse entender que vocês fazem parte dessas Amazônias e que essas Amazônias, elas estão ligadas aos povos indígenas. E que o quanto a gente precisa dialogar o que é essa educação para a gente. E essa educação ela não está relacionada somente à questão de natureza. Essa educação está relacionada à questão do que é território, o que é saúde para nós também. Mas, acima de tudo, a luta nossa é relacionada à questão das humanidades. E as humanidades elas estão relacionadas em todo o processo e que a gente não diferencia e não diz o que é e o que não é humano. Na verdade, na minha cosmologia, enquanto indígena da etnia Baré, depois que eu morrer, eu viro encantada. Então, esse é o processo do que nós destinamos e que nós não desligamos de mundo. A gente está correlacionado. É como nós fôssemos um círculo onde tudo está interligado e que vocês são o ponto principal desse processo do que é a humanidade. E que a gente não perca essa humanidade e que a gente possa ainda aprender muito com os outros povos relacionado do que nós falamos sobre educação. Porque eu lembro quando eu entrei dentro de um território e as pessoas falavam assim, a gente precisa fazer educação ambiental. A gente precisa falar mais sobre o que é educação e o que é educação em saúde por causa da higiene dos povos indígenas. E eu sempre questionava, educação ambiental? Ela falou, a gente precisa fazer educação ambiental, tem muito lixo na aldeia. E eu questionava o seguinte, mas de qual lixo você está falando? Você está falando do lixo de vocês, porque nós, povos indígenas, não temos lixo. Porque o nosso lixo, ele é orgânico, do que tu está chamando de lixo, é orgânico e a mãe terra se alimenta dele. Mas o lixo de vocês é que não é bom. Então, essa educação tem que ser diferente, tu não acha? Porque eu chego em Belém e falei para ela,
vocês ditos civilizados, é só lixo. Então, e aí? Quem é não civilizado? Né? Então, é algo que a gente precisa entender o processo do que é educação. E quando eu falo sobre educação em saúde, que fala da questão da higienização dos povos indígenas, a terra ela nunca suja. A terra é conexão. A terra é nossa força. Eu nunca esqueço de um indígena lá em 2018, quando ele foi apresentar o trabalho dele aqui na UFPA, e ele foi apresentar descalço. E os colegas bateram foto dele, começaram a colocar no WhatsApp e no Facebook, bagunçando com ele e colocaram aquela rodinha, né? Marcando ele de pé no chão, apresentando trabalho. E aí, eles me enviaram aquilo. Olha, Putira, a fulano foi descalço apresentar o trabalho. E eu fiz uma análise da importância que aquele indígena estudante está descalço, porque era a segurança dele enquanto a UFPA sendo um território indígena também. Né? Que era a segurança de ele se sentir ali e ter mais sabedoria, vamos dizer assim, para falar sobre o trabalho dele, de ele se sentir confortável descalço e sentindo ali o processo. Mesmo que tendo seja em cimento, mas aí depois ele falou para mim, não, é porque eu me sentia mais relaxada, era como se eu estivesse lá na minha aldeia. Né? Então, eu acho que educação é isso, é a gente poder entender o outro e tentar dialogar essas humanidades e que a gente não perca nesse processo todo que a gente está vivendo atualmente no Brasil, principalmente relacionado à questão da Covid-19. E dizer que a educação, ela é um processo de transformações, na verdade, diante dos dois mundos, que esses dois mundos possam ser dialogados e que a gente possa reinventar as metodologias educacionais, que eu acho que é aí que está o maior desafio nosso enquanto hoje podemos dizer, né, Ariane, educadoras, né? Eu acho que é a gente organizar novas metodologias diferenciadas, nos reinventar para as reflexões humanas, de fato, sobre quem somos nós enquanto povos indígenas, mas, acima de tudo, também quem somos nós enquanto povos nas Amazônias aqui presentes. Por enquanto. Ai, que perfeição. Olha, deu 29 minutos. Tá vendo como é que é uma pessoa absolutamente educada para as relações étnico-raciais, indígenas e, enfim, dentro de um processo realmente não é, Putira? Nossa, tem tanta coisa que tu falaste aqui que foi muito emocionante. Em primeiro lugar, porque eu fiz fazendo até uma meia-culpa, né? Eu fiz uma especialização em educação ambiental, em sociologia e educação ambiental pela UEPA. E aí, uma das tuas falas, tu falaste exatamente sobre essa questão da educação ambiental. E quando tu falas que muitas das nossas respostas não nos colocaram, não é, como sujeitos da Amazônia, ou citando Belém, ou Pará, ou, enfim, uma educação humanidade, né? Como tu falaste, que é muito, muito interessante, muito profunda essa reflexão, uma reflexão filosófica ancestral, não é? Eu lembrei da minha monografia, eu fiz justamente uma pergunta na monografia, que era oficina de educação ambiental na escola formal. E uma das coisas, uma das conclusões que eu cheguei é que na escola onde eu pesquisei, as pessoas não se viam como Amazônia, não se viam como
pertencentes ao meio ambiente, né? Apenas 2% das pessoas que responderam o meu questionário, né, disseram: eu faço parte desse meio ambiente, eu faço parte desse contexto, né, que é exatamente o contexto que hoje está tão em voga, né, que é o que é a Amazônia, as Amazônias, que tipo de Amazônia a gente quer preservar, quem são esses sujeitos políticos, ancestrais, e que diversidade é essa que a gente quer preservar, né? E, de fato, a educação, como tu falaste, são várias formas, né? Que pode vir a ser dialogado. Então, o conhecimento da tua avó sobre o abacaxi, o conhecimento local do teu povo em relação a vários momentos, desde que você nasce, né, como tu falaste, que para o povo, na maternidade, o pai não pode ver o filho, até quando você consegue mensurar o quanto que a educação indígena está para além do que está na Constituição Federal, está para além do que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está para além do que está colocado, inclusive nessa lei de 2008, que nós acabamos de citar no início da aula, e também da importância de ressignificar para a sociologia da infância e da adolescência que educar é principalmente você dialogar com a interculturalidade, né? Então, é uma educação de inclusão. E eu fico muito feliz de poder estar compartilhando esse momento contigo, de tu estás compartilhando o teu conhecimento ancestral, o teu conhecimento científico, o teu conhecimento genético, da tua liderança enquanto mulher indígena ou indígena mulher cientista. É um orgulho muito grande para mim poder conhecer a tua trajetória, poder dividir conosco, não é, aqui na turma de Ciências Sociais de 2019, todo o teu conhecimento, que em 30 minutos é impossível, não é, de você dizer tudo o que você faz, porque se eu for falar aqui, meninas e meninas, tudo que a Putira tem feito ao longo da vida dela, e principalmente agora, durante a pandemia, a gente vai ficar aqui uma semana, tá? Porque essa mulher, ela é incansável, ela resolve tudo de todo mundo, e ainda está escrevendo uma tese brilhante, não é? Para o programa de pós-graduação em bioantropologia, que é a nossa área, né? A Putira vai ser a primeira mulher indígena ou indígena mulher formada em bioantropologia, doutora em bioantropologia do Brasil, e isso é importante a gente colocar aqui pela UFPA. E só para finalizar minha fala, para poder abrir, né, para as perguntas, o que tu falaste sobre a pagelança é muito importante, exatamente devido ao fato de que ciência ela é dividida em duas realidades, a ciência acadêmica e a não acadêmica, né? Mas, na verdade, todo o conhecimento, todos os saberes dos povos da floresta, muito do que hoje em dia a ciência busca para a cura de inúmeras doenças estão exatamente na própria natureza. E ninguém mais do que os povos indígenas para conhecer a própria natureza. Eu estou falando de natureza natural, natureza cosmológica, natureza ancestral, natureza biológica,
natureza fitoterápica, natureza de cura, natureza de pagelança e todas essas naturezas que compõem o que a gente chama de Amazônias, né? Então, realmente, a pagelança é ciência, a genética é ciência, e nós vamos ter em breve uma doutora em bioantropologia indígena, e eu fico muito feliz com a tua fala. Eu gostaria de desejar os meus parabéns, meu muito obrigado desde já, muito obrigada, e gostaria de abrir para as perguntas. Se as criancinhas estiverem prontas, nós podemos fazer as perguntas. Vocês estão prontos? Vocês podem elogiar a Putira também, tá? Agradecer, que a gente está gravando aí no chat, tá? Vamos lá? Enquanto eles elaboram as perguntas, Putira, depois eu queria, assim, que tu falasse só um pouquinho, né, sobre a tua pesquisa, para que eles entendam, né, na verdade, a profundidade que é a tua intelectualidade e a contribuição que tu tens feito com publicações internacionais maravilhosas, com grande repercussão na mídia, né? E aí falar um pouquinho da tua tese para a gente, para que a gente saiba também o teu lado pesquisadora, né? O que você assim, 2, 3 minutinhos é difícil de falar, mas só para eles conhecerem um pouquinho, né, da tua pesquisa, pode ficar à vontade enquanto eles pensam. Tá. Pode falar, depois a gente responde. É uma coisa assim que eu vinha fazendo, né? Meu trabalho antes da tese era com indígenas estudantes, em 5 universidades da Amazônia, que nós queríamos verificar o processo da transição alimentar cultural quando a gente chega nas universidades, né? A gente ia ver a questão desse processo em nível de antropologia, aí entra a bioantropologia, né? E também a gente ia relacionar alguns genes que estão sendo expressados nesse período geneticamente, quando a gente vem para esses centros urbanos e depois já tem filhos e tudo mais, e a gente acaba adquirindo obesidade, diabetes e outra hipertensão e tudo mais, essas doenças não transmissíveis, vamos falar assim. Então, a gente queria relacionar isso tudo. Com a pandemia, todo o nosso projeto foi ficando cada vez mais difícil. E aí eu passei a estar também na linha de frente, nos territórios, e começamos a observar outras coisas, e que, de repente, a gente mudou o projeto. E a maioria, na verdade, dos doutorandos, das pós-graduações no Brasil todo começaram a mudar. E aí, agora eu estou falando de Covid-19, antropologia, epidemiologia e genética, nesse trabalho. Qual é o trabalho agora? É que nós começamos a observar que é uma fala que eu trago agora diferente, é que a genética, ela não consegue ser sozinha, isolada, se ela não tiver epidemiologia. A epidemiologia e a genética, elas não conseguem caminhar de uma forma que represente as Amazônias sem a antropologia. Então, é algo que eu venho trazendo no meu trabalho, justamente para dizer que a gente precisa caminhar junto quando se fala de povos diferenciados. E qual foi a fala que a gente percebeu? É que a epidemiologia ela acaba juntando todo mundo junto ali, né? Ela junta de fato, e você vê uns dados altíssimos de povos indígenas em nível de óbito, em nível desse processo todo. Mas quando a gente pega
os povos diferenciados. E você, por exemplo, um povo lá do Xingu, que são mais de 1.000 indígenas e você só tem um óbito. É totalmente diferente a estrutura daquele povo. Se você tem mais de 800 indígenas e você não tem nenhum óbito, é uma outra realidade. Então, a gente começou a olhar isso. Espera lá, a gente está colocando todo mundo junto e todo mundo não é igual. Né? A epidemiologia, os dados, eles são muito diferentes. Cada etnia tem seu processo de especificidade para lidar com a Covid-19. Então, foi quando, recentemente, nós publicamos um artigo que, quando a gente chegava nas aldeias, fazia o teste rápido, tanto para IgG e IgM, a maioria já tinham anticorpos para IgG, e esses anticorpos, eles estavam com uma quantidade muito maior do que o não indígena. E que a maioria desses povos, dessas aldeias, desse povo, não estava entrando em processo inflamatório. E eles tiveram só um único óbito. Foi porque foi um único que passou para o estágio inflamatório. Então, você tem mais de 8.000 indígenas nesse local, contando as 9 etnias, e temos somente 2 óbitos. E aí, como é que a gente vai ver esse processo? Então, foi quando a gente começou a fazer um processo de Covid, tentando verificar a relação da medicina tradicional indígena relacionada dentro desses territórios com a produção de anticorpos e ver se tem ou não tem uma diferença genética entre nós, enquanto povos indígenas e não indígenas, para a Covid-19. Aí eu não vou falar dos meus resultados, mas eu vou falar, porque eles não estão publicados, mas eu vou falar por que surgiu essa ideia, que aí eu posso falar de mim, porque eu fiz esses testes. Então, eu tive Covid, em menos de 3 meses eu não tinha mais anticorpos. E isso nos chamou a atenção. Tá. E aí a Putira foi vacinada na primeira dose, e não senti praticamente quase nada. Não senti nada. Isso é uma moleza e tá, beleza. A Putira tomou a segunda dose. E aí, passou uns 20 dias, eu passei muito mal. Muito mal. Eu pensava que estava com Covid de novo, depois de 20 dias da segunda dose. Eu vim para o laboratório de genética, fiz o teste, deu tudo negativo. Inclusive, teste para anticorpos rápido, naquela plaquinha lá que a gente faz, imunoenzimático, negativo para IgG. Aí eu fiquei louca. Porque eu falei, como assim eu tomei as 2 doses da vacina e não tenho anticorpo? Aí o que foi que aconteceu? Vou para o laboratório de virologia de novo fazer o teste de ELISA, que é um melhor teste, que é um teste qualitativo e quantitativo também, que verifica a quantidade de anticorpos produzidos por nós. E eu já vim acompanhando outro aluno do mestrado, que é meu parceiro de trabalho, que com povos indígenas que tinham tomado a vacina, a produção de anticorpos era praticamente o dobro dos não indígenas. Que esse projeto também está acontecendo na área metropolitana. Se alguém quiser vir fazer o teste, sinta-se convidado a vir ao laboratório de virologia da UFPA, que nós precisamos de amostra. É de graça o teste, e é um projeto do Ministério da Saúde e CNPq, que tanto meu orientador como o co-orientador fazem parte. Eu faço parte do projeto. Já teve Covid para fazer o teste. Exatamente. Teve, também pode? Também pode fazer o teste para ver se teve contato ou não com a doença. Eu posso? Pode fazer. Pois é, porque aí, o que eu aconteceu? Fiquei doente recentemente, eu fui fazer o teste, aquele teste rápido do negativo, mas eu estou me sentindo tão mal ultimamente que eu estava querendo fazer o teste ELISA, só que é caro, e aí eles pediram prescrição. Tem uma dificuldade, inclusive, tu sabes disso? Na UFPA a gente faz de graça. Aí, então, o que acontece? Quando eu vi meu teste rápido, aí tu vai entender, Ariane, por que isso. Quando eu vi lá no teste rápido negativo, eu fiquei preocupada. Fomos fazer o meu teste.
num laboratório de virologia e veio uma surpresa. Os sintomas que eu estava sentindo provavelmente era a reação da produção de muito anticorpos. Se uma pessoa não indígena, se as pessoas não indígenas da área metropolitana de Belém produzem de 5 a 8 mil anticorpos, eu tenho 16.500 anticorpos. Então, era uma coisa extraordinária. E aí, por que o teste rápido dá negativo? É porque o teste rápido a gente sabe que ele não tem a mesma, vamos dizer, a mesma qualidade que um exame de ELISA, né? Ele tem as suas falhas, ele não é 99,9% de eficácia. A gente sabe disso. Então, e aí, a gente começou a identificar que os povos indígenas têm uma produção de anticorpos muito maior do que os não indígenas. Mas e aí? O que agora a gente está estudando com isso, que a Putira está estudando, que eu estou escrevendo e que a gente espera brevemente estar publicando? Se a gente for pensar, o que é o coronavírus? A gente tem uma versão nova, vamos dizer assim, da Covid-19. Mas o coronavírus está entre a gente há muito tempo. Nós, povos indígenas, principalmente, a gente foi criado entre os coronavírus. Por quê? O coronavírus está presente aonde? No tatu, no porcão, no catitu, no macaco, né? Em várias, na capivara. Então, tipo assim, o coronavírus sempre esteve presente nesses animais e também esteve presente com a gente. Os animais domésticos também, né? Então, é algo que a gente pode dizer que nós, enquanto povos indígenas, o que talvez, não é certo, talvez o que falam de vulnerabilidade biológica para nós, para a Covid-19, a gente está mais preparado. Porque todo mundo pensava que ia ser o maior genocídio dos povos indígenas, esse está acontecendo óbito, logicamente que está acontecendo óbito. Mas existe uma diferença. A maioria dos indígenas que estão indo a óbitos são indígenas em contexto urbano. Se a gente for comparar, que é os dados da COIAB são diferentes dos dados da CESAI. Muita gente reclama. Os dados da CESAI é muito menor do que os dados da COIAB. Porque a COIAB, além de ela pegar dos dados dos territórios, ela pega os dados dos indígenas que estão em contexto urbano. Então, você tem uma soma desses dados. Mas se a gente for falar em nível de indígenas aldeados, é um outro processo de dados epidemiológicos, né? Então, eu digo que a epidemiologia ela precisa trabalhar também essa diferença, né? E a gente tem esse entendimento. Nossa, é maravilhoso, né? Mas é complicado também falar sobre isso. Enfim, a gente sabe que a nossa medicina tradicional indígena dentro dos territórios também, ela vem sendo atuante, ela vem sendo muito mais reforçada e ela vem sendo com uma prática muito maior do que ela vinha sendo antes. Não que ela não acontecesse, mas agora ela acontece com mais frequência dentro dos nossos territórios. Incrível, né? Essa tese vai bombar no mundo inteiro, né? Inclusive até socializei aqui com eles o link do teu artigo sobre os Bacajá, né? Os Caiapó, maravilhoso, inclusive. Eu, inclusive, citei o teu artigo recentemente numa provinha que eu me inscrevi aí, depois eu te conto. E nós temos várias perguntas que eles não estavam meio tímidos para fazer perguntas, e agora eles se empolgaram, já tem pergunta demais, daqui a pouco a gente já tem que ir. E aí, falando aqui, né, professora Larissa falou, eu fiz o print, eu posso te mandar, eu vou te mandar por aqui, pelo Zap, as perguntinhas que eles fizeram para facilitar, se tu conseguires ler aí. As perguntas estão na ordem, tá? Deixa eu mandar aqui.
Tá aí, tá? Então, tá no Word. E aí, vou só comentar aqui para poder ficar na live, né? Professora, você falou que existem embates na aldeia relacionados à educação de lá para cá. Gostaria de saber quais foram os desafios para adentrar a vida acadêmica na ciência ocidental, levando em consideração o rigor teórico da universidade, sobretudo nos cursos de ciências biológicas. Linda apresentação, professora. Aí, muito excelente pergunta, né? Aí, quem fez a pergunta foi o grupo da Larissa da Conceição Barradas, é a Vitória que escreveu, Vitória da Silva. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Amanda Caroline, acredito que a fala dela foi tão clara e objetiva que não nos deixa tantas dúvidas, a fala foi perfeita. Linda apresentação, Putira. A Letícia não tem perguntas até o momento, mas apaixonada por essa apresentação, colocou uns coraçõezinhos. E o Elias Gabriel perguntou assim, quanto à pagelança, nesses muitos tratamentos, eu gostaria de saber se há alguma área de pesquisa de fora da aldeia para dentro de lá acerca desse conhecimento medicinal tradicional, se há conflitos nesse processo. Aí eu queria saber se eu leio todas e tu responde ou se... O que tu acha? Porque tu já Eu tá aí acho com que a... uma vai pegando a outra, né? É, tá. Uma vai Então, pegando a outra. como para a live não ficar muito longa, eu vou fazer todas as perguntas e depois você só faz Uhum. dá uma relida aí. A Fernanda, né, Medeiros Ivanovich pergunta, na sua visão, quais são as maiores dificuldades de nos reconhecermos como pertencentes às Amazônias? Obrigado pela grande aula. A Isabelle Cristina perguntou, Putira, quais dificuldades tu enfrentaste na busca e elaboração de epistemologia numa visão mais amazônica? E a Laís Vinhal perguntou, professora, como se deu o seu interesse pela formação acadêmica, sobretudo no campo da bioantropologia? E aí a Larissa fez um comentário, já da tua fala, né, professora, você derrubou toda a falácia propagada que os povos indígenas são mais frágeis, brilhantes. E a Laís falou, muito obrigada pelas contribuições. E aí agora é contigo. Tá, Ariana. Eu tava falando teu nome errado, né, Ariana? Toda hora eu tava falando Ariane, né? Credo, um tempão a gente se conhece e eu falando Ariane, que vergonha. Fica registrado que eu tô pedindo desculpa aí na gravação, né, Ariana? Não, que é muita coisa na nossa cabeça. Vamos lá. Tá. Então, eu vou. Sacoena, tive que. Sacoena, vou me esquecer. Eu vou tentar responder em uma única fala, assim, porque eu vi que cada uma vai puxando a outra. E aí eu começo de baixo para cima. Eu acho que a dificuldade que eu tenho, assim, eu não vou dizer que eu não tenho essa dificuldade de discutir esses dois mundos que eu falo, da elaboração de epistemologias em nível de Amazônia, está muito relacionado com a língua. Eu tenho realmente essa dificuldade, porque são terminologias que, às vezes, quando eu traduzo essas terminologias, eu começo a perceber que elas são muito pequenas do que eu quero falar, sabe? Eu tenho essas dificuldades, por exemplo, a própria palavra epistemologia, sabe? É um questionamento que eu tinha dentro da antropologia, que as pessoas utilizam muito, e eu queria entender por que usavam com a gente muito essa palavra epistemologia. É um exemplo, para te entender. Isabelle, né, que pergunta sobre isso. É justamente o processo de a gente entender como foi definido alguns modos culturais nossos, nossa vivência, nosso processo de cosmogenias, né, que as pessoas falam muito em cosmologias, mas só que nós, povos indígenas, hoje a gente começa a falar em cosmogonias, cosmogenias, porque somos nós falando, não é um estudo como fala a cosmologia. Somos nós falando. Então, existe uma dificuldade de a gente tentar transmitir isso para o processo do que a gente vive em nível de povos nas Amazônias. Então, é uma construção, na verdade, é uma construção que a gente possa dialogar nossas línguas com as terminologias criadas pela língua portuguesa para nos definir, vamos dizer assim. É complexo. Eu confesso que até hoje eu tenho dificuldade, inclusive, muitas das vezes eu quero falar uma coisa, meu orientador fala,
Tem certeza que é isso? Aí eu vou lá, tenho, isso aqui significa isso, isso. Professor, não consegui encontrar uma palavra para isso, eu vou deixar na língua. Tá, então deixa na língua, né? Porque tem coisas que a gente realmente não consegue transmitir isso ainda, de fato, como a gente gostaria. Mas eu vejo também que, quando a gente fala dessa falta de pertencimento, eu acho que ele está muito relacionado à questão do processo colonizador, porque a sociedade, aí entra a questão da educação, que a gente fala em nível escolar mesmo. A sociedade não conseguiu entender a verdadeira história do Brasil. Né? É como o tempo todo fossem pessoas de fora e que não fizesse parte disso aqui. Tanto é que, se a gente vê, a sociedade brasileira prefere referenciar, prefere dar importância muito mais nas pessoas de fora do que aqui dentro. Né? Então, é algo ainda que a gente precisa construir isso aqui dentro. Né? Então, acho que isso é uma questão mesmo de pertencimento, que a gente precisa dialogar nisso. Então, e aí, por isso que eu falo para vocês que a reflexão que eu trago sobre a questão de pertencimento é que a gente possa se sentir mais amazônida, que a gente possa se sentir parte desse local aqui. É por isso que eu iniciei, que vocês possam levar isso enquanto reflexão, mas reflexão de multiplicadores também disso, multiplicadores, mas também de viver mais isso aqui, fazendo parte desse local. A questão da nossa espagelança, para nós, ela é cosmogonia, ela também é um processo de cura, né? E que muitas das vezes a gente recebeu muitos pesquisadores em nossos territórios para tentar interagir nesse processo, mas muitas das vezes a gente não se sente tão representado, né? Talvez a gente consiga dialogar isso de outra forma. E é importante a gente estar ocupando esses lugares justamente para que a gente possa entender, né? Tanto o não indígena como nós, povos indígenas, a gente consiga entender e dialogar esses processos do que de fato é ciência também para a gente. Porque a pagelança para nós, enquanto povos indígenas, é uma ciência muito séria. Porque a gente não adoece só biologicamente, nós adoecemos espiritualmente também, né? Então, é algo que precisa também ser dialogado. E a gente não fala mais sobre ensinamento tradicional, medicina tradicional. A gente começa a falar, mesmo que tenha ainda essa palavra, nós começamos a dialogar uma ciência ancestral mesmo, sabe? É algo que vem passando de geração em geração, e a pagelância é uma dessas, né? E quando a gente fala desses embates, né, das aldeias, e os desafios dentro da academia, eu posso dizer para vocês, por exemplo, quando eu dei farmacologia na biomedicina, eu ficava lembrando muito da minha avó, porque eu ficava falando mesmo assim, nossa, minha avó fazia farmacologia e não sabia que fazia farmacologia, né? Porque a minha avó era uma das maiores conhecedoras de ervas e uma das maiores parteiras. Eu vi a minha avó fazer parto e acompanhei minha avó, eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui auxiliar da minha avó como parteira. Então, a gente percebe que esses conhecimentos, eles são muito relacionados a fechamento de portas também. Né? É como as universidades ainda não tivessem tido esse entendimento, que ela é muito mais ampla do que ela imagina, que ela pode dialogar muitos saberes, né? Que ela... Gente, vocês imaginem se a universidade de fato abrisse as ciências nas Amazônias. Vocês já pensaram o quanto grandioso ia ser? O quanto isso ia ser diferenciado no mundo? Porque a gente não ia pensar só em biomas, a gente ia pensar em cosmologia, cosmogenias, né? A gente ia, de fato, dialogar a humanidade como ela é, né? Com todo o seu processo, e nós, enquanto centro do universo, como é colocado. Porque a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa de um círculo. A gente precisa, né? Uns precisamos dos outros, das outras. Então, por isso que nós falamos de um círculo enquanto humanidade. Então, eu acho que isso é um conflito, na verdade,
de situações que a gente precisa ainda discutir os dois mundos. E relacionado à questão das ciências biológicas, é muito tenso. Muito tenso isso. Por quê? Muitas das vezes, por exemplo, eu mesmo tenho vários conflitos relacionados a isso, porque quando acontece alguma coisa, algumas vezes eu digo para os colegas assim, cara, isso é espiritual. Tu precisa se cuidar, tu não está definido enquanto espiritualidade. O tira, mas é incrível, cara. Não sei o que aconteceu comigo. Eu passei mal quando eu entrei no Rio. Eu passei mal e tal, tal. Aí eu pego e falo assim, cara, tá doendo minha perna, é muscular, é não sei o que. Eu falei, você tava menstruada? Eu tava, mas eu usei um absorvente que não sei o que não suja, não sei o que e tal. Falei, olha, a mãe do Rio não gostou. O tira, mas tá doendo. Cara, eu vou lá na UPA, eu vou tomar isso. Cara, tu tava menstruada, menina. Tu não pediu licença, tu não fez isso. Tu tem que pedir licença, não pode. Tu tava no Igarapé, tu tava no Rio, tu tava assim, assim, assim. Eu já tomei não sei quantos remédios, não passou, não vai passar. Se concentra enquanto espiritualidade pede desculpa para ver se não vai passar. É o conflito das ciências biológicas com as nossas ciências enquanto humanidade da natureza, né? Então, esse conflito é algo que as pessoas perguntam sempre de mim. O Tira, depois de tu estar formada, como vai ser lá? Gente, eu espero que não mude, porque eu quero que meu povo me aceite do mesmo jeito. Eu quero que o povo me acolha do mesmo jeito, que eu jamais vou dizer para ele, para ela, que a nossa medicina lá também, que a nossa ciência ancestral não funciona. Eu jamais vou fazer isso, porque eu sei que funciona, né? E que a gente pode complementar, que a gente tem doenças que não faziam parte do nosso contexto e que elas precisam da medicina ocidental, eu sei que precisa, mas eu jamais vou dizer que a minha ciência ancestral não funciona. Eu acho que esse é o diálogo dos dois mundos. Excelente, tem até uma piada de um texto que eu li, né, que um cara, um antropólogo foi conversando com um pajé, e aí tava lá com problema na perna, né, uma erisipela e tomava, fez lá o chá e colocou lá o remédio, mas aí o cara já tinha problemas anteriores, aí colocou, e agora, pajé, o que a gente faz? Olha, quando o pajé não dá conta, a gente vai para Bezetacil. A gente prescreve a Bezetacil. Então, é muito interessante essa aproximação, né, entre a academia e a ciência dita acadêmica e a ciência tradicional e a ciência ancestral, né? E aí tem mais alguém, o Willy Gama levantou a mão aqui. Quer falar alguma coisa? Eu perguntei aqui no chat, mas não respondeu. Oi, professora. Eu queria fazer uma pergunta. Se tu quiser abrir a câmera, até melhor. Porque é ruim a gente ficar falando com uma foto. Desculpa, professora, que eu tô brincando, só para provocar vocês, porque depois eu vou querer que vocês abram a câmera para a gente fazer uma foto com a professora Putira, tá? Rapidinho, vão penteando aí o cabelo, para a gente poder não ficar com uma cara muito feia na foto, tá? Pergunta aí. Boa tarde, doutora Putira. Eu queria fazer um comentário, seguido de uma pergunta. É uma observação que eu tive. Eu estava, recentemente, no dia, entre aspas, do índio, eu estava ajudando a minha irmã na aula dela, porque ela tem 4 anos, e aí eu tenho que ficar ali do lado de vez em quando para ajudar ela com os comandos da professora. E a professora, ela tinha montado uma aula sobre o dia do índio. Ela sempre falava, olha, crianças, hoje é o dia do índio. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chocalho aqui com arroz, uma garrafa PET,
fazer um cocá e cantar uma música. A música foi até aquela música da Xuxa, que ficou famosa. E vendo essa aula, eu me lembrei da primeira versão que a gente teve, primeira versão que não foi oficial, mas que foi pensada da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que uma das críticas dessa base era eles queriam falar sobre os povos indígenas no ensino, só que essa visão ela estava carregada da visão eurocêntrica, como acabou sendo nessa aula, chamar de índio em vez de povos indígenas, querer generalizar dizendo que é só um povo no Brasil todo, quando eram várias tribos, aldeias, povos, culturas. E na minha visão é aquele problema da gente querer falar sobre o outro, mas não dar voz para o outro falar, não deixar que o outro fale sobre a sua própria cultura. E por isso que eu fiquei encantado com a apresentação, porque às vezes os professores eles passam antropólogos que foram lá, ficaram meses estudando essas aldeias. Só que, para mim, falando como aluno, assim, eu acho muito mais gratificante e encantador mesmo ver a própria pessoa que viveu essas experiências falando aqui para gente. Aí eu queria saber, na sua opinião, qual conselho que você dá para gente que vai atuar na área da educação, de como abordar esses temas, já que a lei, a base curricular, principalmente desse governo que a gente está vendo agora, não contribui para que a gente mesmo consiga trabalhar isso de uma maneira mais, como é que eu posso falar, mais justa, mais correta, com a visão, com essa diversidade que é. Porque, qual o conselho? Desculpa, isso, confundi um pouco. Qual o conselho, Vili? Conselho que ela daria. Tá, conselho. Vamos lá, nossa conselheira agora para as relações interculturais. Vamos lá, Putira. Boa pergunta. E só para complementar a pergunta dele, né, a colocação dele, realmente ter a Putira aqui é um divisor de águas, né, porque isso reafirma o que a gente estava discutindo ontem em relação às ações e políticas de ações afirmativas, né, de inclusão social de povos e comunidades originários e ancestrais na universidade, e do quanto que nós precisamos, devemos, necessitamos, de fato, aprender, né, com a ancestralidade e com o conhecimento, né, que vocês têm, que sempre tiveram e que sempre foi negado historicamente, tá? E aí eu lembrei também de da música da Xuxa e tudo mais, de uma aula do professor Márcio Couto Henrique, em que ele deu no Ministério Público, falando exatamente sobre isso, né, de como que os povos indígenas, que é uma pergunta muito boa do Billy, são retratados, né, no currículo escolar dessa maneira ainda, com aquele discurso do bom selvagem, com o discurso do índio gentil, com o discurso que é extremamente etnocêntrico, né? E a Putira, enquanto uma indígena mulher, representando um povo, o povo Baré, né? Ela, estranhando o familiar, né? E também como uma pessoa letrada, como diria Paulo Freire, como uma mulher que é mãe de filhos lindos, maravilhosos. Ela também esqueceu de falar que, além de tudo que ela faz, ela é mãe também, né? De filhos lindos, ela tem cada um mais bonito do que o outro, puxaram para a mãe, não é? E aí, o que acontece? Essa visão deturpada, né? Eu também tive uma dificuldade para baixar, por exemplo, vídeos. Aí eu fui, até falei para Putira isso, eu fui procurar um vídeo que pudesse sintetizar alguma coisa sobre povos indígenas na Amazônia no YouTube, e eu não gostei de nenhum. Falei, Putira, não gostei de nenhum, porque nenhum representa o que a gente
a gente entende, porque apesar de eu não estudar populações indígenas, eu conheço a Putira já tem algum tempo, a gente já fez trabalho de campo junto para lá, para o meio lá da floresta de Melgaço, né, Putira, fazer levantamento com povos com menor IDH em desenvolvimento humano do Brasil, que é lá de Melgaço, comunidades ribeirinhas. Nós já estudamos juntas, nós já fizemos algumas coisas juntas, participamos do mesmo grupo de pesquisa. Nós somos do mesmo grupo de pesquisa, não é de dois, agora só de um. Mas o que acontece é que esse indígena, ele é completamente deturpado, né? E aí a pergunta do Vili foi muito interessante e gostaria que tu respondesses agora para a gente qual o teu conselho. Realmente eu reforço a pergunta do Vili, né? O que a gente faz, Putira? Ajuda a gente. Bom, tem uma palavra que eu vejo que no outro dia eu e a outra indígena nós estávamos pensando em algumas terminologias. E aí a gente estava discutindo sobre isso e a gente começou a observar as falas dos mais velhos e mais velhas de muito tempo, assim, muito tempo mesmo. Até quando nossos mais velhos iam para os locais e falavam na língua, todo mundo aplaudia e ninguém entendia o que eles falavam. Foi por isso que a nossa geração veio aprender a língua portuguesa. Para que vocês entendessem que, de fato, nós estávamos falando. Já que vocês não quiseram entender 274 línguas, né? Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter respeito, sabe? É uma palavra que nós também aderimos enquanto povos indígenas, mas que é isso. No momento que, quando eu falo de humanidade, é isso. No momento que eu, enquanto indígena, vocês, enquanto não indígenas, nós nos respeitarmos enquanto povos, enquanto especificidades culturais, enquanto nós, enquanto seres humanos, a gente só tem a ganhar com isso. Mas tem uma coisa que, quando as pessoas perguntam, Putira, índio ou indígena? Eu falo baré. Né? Porque índio a gente sabe que é uma fala que é totalmente... A gente despreza essa fala hoje, mesmo alguns mais velhos ainda, com aquele processo colonizador, não tendo entendimento, às vezes, sobre o que significa, acabam ainda reproduzindo. Mas nós, que já temos o entendimento, a gente não reproduz mais a palavra índio. Indígena é uma palavra que identifica uma sociedade, algum povo e tal, né? Os povos e tal, que foi utilizado para integrar mesmo os povos para que pudesse ser representado um grupo. Se vocês procurarem até a palavra indígena, é exatamente isso que eu estou falando para vocês, com outras palavras. Ou até mesmo com as mesmas palavras. Porém, nós somos mais de 305 povos. Então, precisar de uma palavra para definir isso. Mas eu gosto de ser chamada de baré. Sou indígena porque represento um grupo e nós somos parentes porque, independente de parente, ele está além do biológico para nós, povos indígenas. Então, para definir o quanto nós somos povos. No outro dia, a gente está, antes de publicar o artigo, a gente estava vendo o que... Quando a gente traduzia a palavra etnia, que nós queríamos mudar, porque todos os artigos de referência internacional tá tribos. Tudo tá tribos. E nós queríamos modificar isso. E fomos atrás da palavra etnia, traduzido para a língua inglesa lá, em inglês. É uma palavra muito feia, gente. Eu achei horrorosa a palavra. Tipo, professor, não quero falar essa palavra, não. Bora falar povos. E aí eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, e a minha mãe não fala etnia. A gente começou a pensar nisso, os outros colegas também indígenas da pós-graduação começaram a perceber. Os nossos mais velhos falam povos. Então, gente, embora representar, nós somos povos indígenas. Né? Então, povos não define melhor? Porque nós somos vários. Nós somos mais de 305 etnias. Talvez aí seja a diferença. Então, em vez de falar tribos, etnias, falar povos. Ou falar o nome da etnia mesmo, falar o nome daquele povo, né? Que é Baré. Eu sou Baré, Baniwa, Tembé, Gavião,
né? Aqui tem vários, né? Iquicatejê, Suruí, né? A Surininha, Araueté, Arara, Chipaia. Então, eu acho que está na hora de as Amazônias conhecer os seus povos. Só no Pará são 63 etnias. Eu acho que está na hora. E, Vili, ensinar a verdadeira história do Brasil para as crianças, para o ensino médio e para o ensino superior, porque a gente tem observado que a história ela também é uma reprodução intelectual. E essa reprodução intelectual, ela tem um papel fundamental dentro das licenciaturas. Eu acho que vocês, como futuros aí profissionais da educação, cientistas, sociólogos e tudo mais, vocês têm um papel muito importante a partir de agora também, principalmente na atual conjuntura política que nós estamos vivendo no país. E é muito importante que vocês ensinem as verdadeiras histórias. Perfeito. É fundamental. Maravilhosa. Ah, Ariana, eu não te contei, a minha filha passou em História. Na Federal? Ou qual foi o curso? Não, ela passou na Federal de Paraíba, a gente está esperando a repescagem para o UFPA. E qual a idade dela, Putira? Tem 16. Meu Deus! Que maravilha! Nossa, fiquei muito feliz. A Margarida Renara é o nome dela. Não chorou, né? Então, fazer eu chorar aqui ao vivo, aí, pelo amor de Deus. Parabéns, Putira. O nome da minha filhota é Margarida Renara. E ela queria muito história. E ela sempre falava em história, a vida toda história. Então, é mais do que necessária a resposta aí, né? Que o Vili perguntou exatamente para reescrever essa história, né, Mana? Exatamente. Realmente a tua filha pode vir a reescrever a nossa história ancestral, porque o meu DNA também é indígena, porque o meu professora Andrea Kelly fez lá o meu DNA mitocondrial, né? E confirmou lá a minha ancestralidade ameríndia, né? Então somos todos parentes. E eu estou realmente muito encantada com as tuas falas, né? A gente se conhece já tem bastante tempo, mas é a primeira vez que a gente está fazendo evento juntas, né, Putira? Assim, eu e tu, né? Porque a gente já participou de vários outros eventos. E quando eu me vi diante dessa disciplina, eu falei, eu preciso, diante exatamente do que tu falaste, dessa conjuntura política de negação, né, dos direitos ancestrais, de negação dos direitos das mulheres, de negação dos direitos indígenas, de negação da Constituição Federal, inclusive, né? Eles rasgaram a Constituição Federal, ficam falando em nome da Constituição, deturpando completamente a história do Brasil, deturpando a valorização de toda a luta, né, que os povos e comunidades tradicionais e originárias têm travado ao longo de 521 anos de história, que não foi contada, né, por vocês e que agora vai ser contada com a nova graduanda de História, né, a tua filha, e outros povos que também estão na universidade dessa forma muito, muito gratificante. E eu queria já a Putira caiu. Bem, bora ver se ela consegue voltar, né? Enquanto ela tenta voltar, tô falando aqui com ela no Zap. Enquanto ela tenta voltar, eu queria dizer que vocês fizeram excelentes perguntas. Muito obrigada pela tua intervenção, Vili. E
eu vou chamá-la para ver se ela consegue voltar para fazer as considerações finais, e aí a gente abre a câmera quando ela voltar para tirar uma fotinha, fazer um print final da disciplina, e quando ela sair, eu já vou conversar com vocês para finalizar a disciplina, tá? Ah, que pena. Voltei dos dados móveis. Então, tadinha da Putira. Putira, então, já para não gastar muito teus dados móveis, eu gostaria que tu falasses as tuas considerações finais, e aí já gostaria de agradecer muito mesmo, né, a nossa turma aqui de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará. Está muito feliz e honrada de ter tido essa aula contigo. Realmente estou me sentindo muito feliz de estar iniciando os trabalhos aqui com essa turma, com a tua presença. E aí, considerações finais, para a gente poder te agradecer e fazer a nossa fotinha para a posteridade. Bom, eu só queria dizer, né, para todos e todas, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Ariana, mais uma vez, né, de estar aqui dialogando, compartilhando. E eu só vou pedir uma coisa, que vocês relembrem a história de vocês, com os ancestrais de vocês, que vocês busquem isso, que é muito importante a gente ter o nosso conhecimento ancestral, de saber de onde nós viemos, de falar sobre nossos pertencimentos, né? E que a gente não perca a humanidade, que a gente consiga respeitar uns aos outros, outras, que a gente possa, mesmo tudo que a gente está vivendo, que a gente possa ter humanidade uns com as outras. Eu acho que isso é fundamental para que a gente seja humanos de verdade, de fato, né, que a gente possa nos respeitar sempre e principalmente que a gente possa ter equidade, né, diante de todo o processo que nós estamos vivendo e que a gente não perca a nossa humanidade. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiz um BO aqui, que é uma besteira do operador. Eu não estou conseguindo colocar você toda a turma agora de volta. Oh my gosh. Que eu queria colocar a Putira, acabei colocando a Isabelle no centro da tela. Mostra aí o laboratório rapidinho pra gente, Putira. Olha onde ela trabalha. Olha aí, a responsabilidade da garota. Esse é o Laboratório de Genética Humana e Médica da Universidade. Onde eu É 1 ou 2, né? Agora. É 1 ou 2, é só onde você 1 ou 2 laboratórios. Esse aqui é o de Biologia Molecular. Esse é o de Biologia Molecular. É só 1, 2. Eu queria fazer isso, colocar a Putira na tela e eu cliquei errado e coloquei outras pessoas. Mas deixa eu ver aqui. Agora eu não estou conseguindo tirar a Putira de novo. Oh, meu Deus, como eu sou estúpida. Deixa eu ver aqui. Peraí. Agora fui eu. Agora voltamos. Então, vamos abrir a câmera, pessoal, para fazer uma foto. Alguém pode abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha rapidinho aqui, em agradecimento, né? A Putira, nós vamos aqui fazer um print da nossa turma aqui. Depois ainda vou dizer, Putira, quem está de recuperação, quem passou, quem foi aprovado e quem não foi, na terça parte dolorosa da disciplina, né? Que tem que avaliar. Já todo mundo penteou o cabelo, ajeitou, sorriso Colgate. Então, agradecemos a Putira aqui, né? Dá um tchauzinho aí, obrigada, Putira. Vamos aplaudir a professora Putira. Muito obrigada, Putira. Maravilhosa, foi incrível, tá? E só temos a agradecer. Eu vou só agora fazer o nosso print. Sorriso Colgate.
um print. Deixa eu ver se eu faço outro aqui. Espera aí. Tá? Vou só, então, rapidinho finalizar a nossa reunião. Vai, obrigada.